O Laboratório Flora do Instituto de Biologia, em colaboração com o Herbário Alexandre Leal Costa, da Universidade Federal da Bahia, completará 10 anos de atuação. Nossas atividades têm enfoque na sistemática de angiosperma, o maior grupo de plantas viventes na Terra. A sistemática é a ciência que estuda a diversidade biológica e sua história evolutiva. Ainda envolve a descoberta, a descrição e a interpretação dessa diversidade, na forma de sistemas de classificação preditivos. A base de dados primária para estudos sistemáticos envolve os trabalhos de campo e os estudos florísticos. Além dos pilares da taxonomia básica, que são o estudo da morfologia e da anatomia vegetal. Apesar de utilizar a morfologia externa como base para a descrição dos táxons, o taxonomista moderno utiliza-se também de outras ciências, como a genética, a filogenia, a ecologia, a química, que visam resolver os problemas taxonômicos ou prover hipóteses acerca dos processos biológicos. Para tudo isso, o acesso às coleções de herbários é essencial não só para os estudos taxonômicos, mas para a biologia da conservação, da biodiversidade, etnobotânica, bem como para o ensino e extensão. Os herbários são responsáveis pela sistematização, informatização de dados e políticas voltadas ao acesso da informação. Representam fontes insubstituíveis de informações sobre plantas, algas, fungos, madeiras e o mundo em que habitam, servindo de base para o estudo da biologia evolutiva e as relações entre as espécies, e também para a biogeografia, o que implica diretamente em nos ajudar a entender o passado e como melhor administrar o futuro. O Laboratório Flora vem desenvolvendo pesquisas botânicas na área de sistemática, florística e filogenia em diversas localidades pouco amostradas, principalmente no estado da Bahia, e em diferentes fitofisionomias, como a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga e os campos rupestres. Dentre as pesquisas desenvolvidas, destaco-se os tratamentos taxonômicos, que envolvem a coleta sistemática, análise de materiais de herbário, descrição dos taxos e informações biológicas para cada espécie encontrada, seja numa área ou numa região, no caso aqui, o estado da Bahia. Ou ainda, quando se estuda toda a distribuição geográfica daquela família, daquele táxon, daquele gênero, como é o caso, por exemplo, de uma revisão taxonômica, onde aqui o gênero ocorre em toda a América do Sul. Então, o estudo envolveria toda essa distribuição geográfica. Entre outras pesquisas, os inventários florísticos representam um dos principais esforços para a catalogação da biodiversidade brasileira. Ele consiste na coleta e identificação da flora de uma determinada área ou vegetação, a partir da listagem de espécies e a interpretação biológica acerca desses organismos na comunidade que faz parte. Devido à complexidade de coleta de dados, que geralmente demanda muitas viagens de campo e recursos, os inventários florísticos são geralmente destinados aos estudos de famílias ou gêneros de áreas geograficamente restritas, como, por exemplo, municípios com lacunas de conhecimento, ou ainda fitofisionomias de ampla abrangência, como é o caso do estudo das mirtáceas nas restingas da Bahia. Os inventários florísticos envolvendo todas as angiospermas, a catalogação de das espécies de angiospermas, é uma tarefa bastante árdua, devido ao esforço de coleta, que deve levar em consideração o tamanho da área e o período sazonal ao longo do ano. Estudos na Mata Atlântica, do litoral norte e do Baixo Sul têm identificado espécies novas, restritas e ameaçadas de extinção, além de novas ocorrências para o local de estudo. Nesses estudos, o apoio de recursos de agências de fomento é fundamental para que os resultados representem, de fato, uma análise robusta e significativa sobre a vegetação em estudo. Estudos na Serra Geral do Distrito de Almeida, por exemplo, situada a 675 km de Salvador, recebeu o apoio da FAPESB e do CNPq, recursos que foram fundamentais para realizar 4 anos de coleta na área.
Esse trabalho resultou num conhecimento da vegetação, ainda inédita, e ainda indicou evidências, né, para a catalogação de uma fitofisionomia ainda não descrita ou reconhecida para a ciência, que foi chamada de caatinga rupestre. Somente estudos específicos, principalmente ecológicos, poderão confirmar essa nossa hipótese. Além disso, esses resultados, ou esses estudos de inventário florístico na Serra Geral de Vicino de Almeida proporcionou, né, serviu como base para que a Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia pudesse, em 2015, reconhecer a área como uma área de elevada prioridade de conservação. Além disso, é a partir desses estudos taxonômicos que são reconhecidos novos taxos para a ciência, novas ocorrências, características ecológicas e ambientais, informações essenciais para o conhecimento e conservação dessa diversidade, servindo de subsídio para outras ciências, como a genética, anatomia, ecologia, fitogeografia, por exemplo. No laboratório Flora, nós temos descrito algumas espécies novas, principalmente nas famílias Asterácea, Melastomatácea, Rubiácea e Myrtácea, além de novidades taxonômicas que fornecem subsídio para outras hipóteses para serem futuramente testadas, como uma espécie nova coletada na Bahia e cujo gênero monospecífico e andino está a 4.000 km de distância. Além disso, foram descritos 2 novos gêneros de Asterácea para a ciência. Bom, além de todo o suporte aos trabalhos taxonômicos, os herbários atualmente constituem a principal fonte de informações de metadados associados e que permite definir e nortear o andamento das pesquisas científicas. Na última década, o Brasil tem feito importante progresso na sistematização, modernização e principalmente no esforço de tornar suas coleções disponíveis digitalmente, garantindo o avanço da e-taxonomia. Como exemplo de estudos utilizando metadados, eu gostaria de falar de 2 trabalhos. O primeiro deles foram utilizados a base de dados de ocorrência das espécies de Asterácea dos campos supérstires da cadeia dos pinhachos, que foram recuperados tanto do Banco de Dados da Flora do Brasil 2020, quanto das plataformas Species-Link e Jabot. Além, é claro, de literatura, como revisões taxonômicas, inventários florísticos e espécies novas. Essas análises dessas ocorrências, né, permitiu reconhecer que as espécies de Asterácea, dos campos supérstires na cadeia, não estão distribuídas de forma homogênea ao longo dessa cadeia de montanhas. E que essas espécies estão agrupadas em 2 grupos florísticos principais, um totalmente incluído no domínio da Caatinga e o outro exclusivo aos domínios do Cerrado e da Mata Atlântica. Por fim, foi possível detectar 3 principais padrões de distribuição para as asteráceas dos campos supérstires da cadeia dos pinhachos. A Caatinga, onde as chuvas são escassas e irregulares, o Cerrado e a transição Cerrado-Mata Atlântica, regiões mais úmidas, com muitas espécies registradas em campos de altitude. Outro trabalho envolvendo o metadados, né, foi o de lianas neotropicais, em colaboração com o Dr. Pedro Azevedo do Smithsonian Institution. Esse trabalho envolveu um grande número de bancos de dados, como eu já disse, incluindo 9.925 espécies em 98 famílias de angiospermas e 788 gêneros. Neste trabalho, foi apresentado o papel dos mecanismos de escalada na evolução e diversificação do hábito trepador em grupos de angiospermas neotropicais, além de ter sido feita uma comparação da distribuição da riqueza de espécies e famílias de plantas trepadeiras nessa região, né, nos neotrópicos, e determinados seus respectivos mecanismos de escalada utilizados. Bom, por fim, eu gostaria de apresentar o Laboratório Flora em números e mostrar, então, que até o momento foram desenvolvidos 22 checklists e 15 tratamentos taxonômicos em famílias de angiospermas. Foram divulgados, então, com isso, 198 gêneros e 2.651 nessas listas.
Foram orientados 28 iniciações científicas, 12 trabalhos de conclusão de curso, 19 dissertação de mestrado, 3 doutorados e 3 pós-doutorados. Foram descritos 2 novos gêneros e 20 espécies novas para a ciência e publicados com os alunos 48 artigos científicos. Bom, eu gostaria então de agradecer ao Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia, aos 2 programas de pós-graduação na qual sou credenciada, o PPG Bioevo da UFBA e PPG em Botânica da UFES. Agradecer às agências de fomento, CAPES, CNPq e FAPESP, e principalmente a todos os alunos pela parceria ao longo desses anos. Obrigada.